continuando agora o outro parágrafo, deveríamos pensar que essa questão tenha sido resolvida, essa questão que uns queriam continuar a fazer o tratamento padrão e ele, Lacan, não queria. Que essa questão tenha sido resolvida pela retirada desse artigo. Qual artigo? Esse que Lacan escreveu, Variantes do Tratamento Padrão. O que, por obséquio do citado comitê, ficou por conta da reformulação corriqueira na manutenção da atualidade desse tipo de obra. Quer dizer, ele fez o artigo e retiraram, ele não entrou na enciclopédia médica cirúrgica daquele ano. Aí, continuando para terminar, diz: muitos viram nisso sinal de uma certa precipitação explicável no caso, pela própria maneira como uma certa maioria viu-se definida por nossa crítica. Muitos viram nisso sinal de uma certa precipitação explicável. Não é exatamente isso. A maioria viu-se definida por nossa... A crítica dele é terrível. Tanto é que ele vai chamar os camaradas de morcego, para começar. Então, é lógico que tiraram o artigo, não entrou na enciclopédia médica. Tiraram temporariamente. E depois, Lacan, por descuido, ele se aborrece tanto naquele ano que ele sai da IPA, ele pede as contas, ele diz que ele está saindo da sociedade lá de Paris. Só que ele não se deu conta que só podia ter uma em cada lugar. Ele não podia abrir uma segunda em Paris. Então, quando ele sai, e aí ele não volta. E aí ele passa 10 anos tentando, ele faz a Sociedade Francesa de Psicanálise, e aí ele passa 10 anos tentando que essa Sociedade Francesa de Psicanálise seja aceita pela IPA. Ao final desses 10 anos, vocês vão ver no seminário 11, Lacan é excomungado da IPA, mas a Sociedade Francesa entra dentro da IPA. Quer dizer, aí ficam as duas, a Associação Psicanalítica de Paris e a Sociedade Francesa de Psicanálise, as duas, só que sem o Lacan. Então, entrou a sociedade sim. E ele passa 10 anos podendo ainda dar seminário, fazendo análise nas pessoas, só que ele não pode, a associação dele não é reconhecida. Aí depois, quando ele sai, em 64, é dramática a coisa, porque aí nada dele vale mais. Eu já falei isso para vocês antes. Mas o artigo, depois que ele saiu, ele pediu as contas, aí foi publicado esse mesmo artigo na Enciclopédia Médica, Médico-Cirúrgica, em 1955. Eu tive a oportunidade de ver esta enciclopédia na Biblioteca Freudiana Brasileira, Dr. Luiz de Souza Dantas Forbes tinha essa enciclopédia, e aí eu pude ver. Realmente saiu em 1955, quer dizer, não em 53, né? E Lacan brigou com a IPA, saiu fora, não conseguia mais voltar, e não conseguia que a instituição que ele criou fosse acertada, e aí eles aí publicaram. Foi assim que terminou a história. Isso é a introdução. Tá bom?